Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você e com sua família. Eu me chamo Adriano Almeida. Seja muito bem-vindo ao canal Pitada de Bíblia. E este vídeo aqui é o primeiro de uma série que nós estamos realizando aqui, onde nós iremos falar sobre 7 princípios da liderança do Senhor Jesus. Claro que existem muitos outros princípios, afinal de contas, Jesus ele foi o maior líder da história. Nenhum outro líder se compara com Jesus. A liderança de Jesus ela é um exemplo para todas as pessoas que ocupam aí cargos de liderança. Mas para que esta série de vídeo ela não se torne cansativa, exaustiva, nós escolhemos aqui falar sobre apenas 7 princípios que julgamos de extrema importância, assim como todos os outros, mas nós iremos destacar aqui apenas 7 desses princípios da liderança do Senhor Jesus. E neste vídeo, como você já pôde ver aí na thumbnail e também no título do vídeo, nós iremos ver o primeiro princípio, que é a liderança pelo exemplo. Jesus nos ensina a liderar pelo exemplo. O texto que nós iremos utilizar aqui é João, capítulo 13, versículo 12 ao versículo 17, que diz assim: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus é Mestre e Jesus é Senhor também. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado, no caso aqui apóstolo, maior do que aquele que o enviou, porque apóstolo é enviado, né? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então Jesus aqui está dizendo para os discípulos que ele estava lhes deixando o exemplo de humildade, o exemplo de serviço. E se ele era Senhor e Mestre dos discípulos e estava ali servindo aos discípulos que eram menor do que ele, estava ali prestando ali esse serviço a eles, então eles deveriam também fazer isso uns aos outros. Então, Jesus nos mostra aqui que líderes eficazes não apenas falam, mas eles demonstram isso com ações. Ou seja, o líder eficaz é aquele que não fica somente na teoria, mas ele parte para a prática. Ele não apenas fala de oração, ele ora. Ele não apenas fala sobre estudar a Bíblia, ele mesmo estuda a Bíblia. Ele não apenas fala sobre evangelismo, evangelização, missão. Ele faz missão, ele faz a evangelização. Ele não apenas fala sobre visitar os pobres e viúvas nas suas tribulações. Ele faz isso. Então, o líder eficaz não é aquele que fica apenas nas suas palavras. Não é aquele que fica apenas ali na teoria. Não, ele combina teoria e prática, porque a teoria é importante, mas não deve estar desassociada da prática. Então, o líder eficaz, assim como Jesus, ele combina essas duas questões importantes, a teoria e a prática. Jesus falou sobre humildade e Jesus deu exemplo de humildade. Jesus falou sobre o serviço e Jesus deu exemplo acerca do serviço, porque Jesus serviu, porque Jesus foi humilde. Então, Jesus, ele não apenas ensinou, ele viveu aquilo que ele ensinou, e isso é de extrema importância para o líder.
O líder não apenas ensina, ele vive aquilo que ele ensina. Se ele ensina sobre oração, ele deve ter uma vida de oração. Se ele ensina sobre o jejum, ele deve ser uma pessoa dedicada ao jejum. Se ele ensina sobre o estudo sistemático das Escrituras Sagradas, ele deve ser alguém que se dedica ao estudo sistemático das Escrituras Sagradas. Se ele fala sobre a importância de se congregar, ele deve ser alguém que se congrega regularmente. Então o líder, ele não apenas ensina, assim como fez Jesus. Jesus ensinou e Jesus viveu aquilo que ensinou. O maior líder não é aquele que possui os maiores cargos, mas é aquele que serve os outros primeiro. Porque em Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Diferentemente de Jesus, existem muitos líderes que querem chegar cada vez em níveis mais altos, não para servir com mais excelência ou para servir uma quantidade maior de pessoas, mas eles querem alcançar uns níveis mais altos para eles serem servidos pelas pessoas. Existem pessoas que acham que quando chegarem em um cargo de liderança, elas estarão ali, estarão sendo colocadas por Deus ali naquele lugar para elas serem servidas, só que é ao contrário. Deus está colocando essas pessoas em cargos de liderança para que essas pessoas possam servir as demais. Qual é o significado aqui do lava-pés, né? Qual é o significado de Jesus lavar os pés dos discípulos? Primeira coisa que nós destacamos aqui é a cultura da época. Aquilo era algo cultural ali no contexto em que Jesus se encontrava. Lavar os pés era uma característica, era um serviço característico, melhor dizendo, dos servos. Eram os servos da casa que lavavam os pés dos visitantes. Se ali naquela casa havia um mestre, alguém reconhecido como um mestre, ele jamais poderia lavar os pés de outra pessoa. Pelo contrário, os servos deveriam lavar os pés do seu mestre. Só que aqui Jesus diz para os seus discípulos: vocês me chamam de mestre e vocês fazem bem, porque eu sou mestre. Mas mesmo eu sendo mestre, eu lavei os pés de vocês. Jesus estava dando o exemplo. Jesus mostra ali que liderança não é sobre cargos. Liderança é sobre serviço. E foi isso que Jesus fez. Jesus, quando ele tem essa atitude, Jesus ele quebra expectativas, porque ele se rebaixa para ele ensinar aos seus discípulos a lição da humildade. Então, com isso, Jesus ele quebra expectativa. O líder, o verdadeiro líder, o líder levantado por Deus, ele não se apega a status, ele não se apega a títulos, ele não se apega a cargos, ele coloca os outros em primeiro lugar. Ele entende que ele está ali para servir a outras pessoas. Então ele não se apega a status, ele não se apega a títulos, ele não se apega a cargos, porque o que ele quer é servir os outros. O que ele quer é ver o crescimento das outras pessoas que estão ali em torno dele. Agora é interessante nós observarmos como é que nós podemos liderar pelo exemplo hoje, nos nossos dias. Em primeiro lugar, seja o primeiro a praticar aquilo que você ensina. Assim que nós iremos conseguir liderar pelo exemplo hoje. Quando nós formos ensinar alguma coisa ali para o nosso grupo, para os nossos liderados, nós devemos ser os primeiros a praticarem isso. Se nós falarmos sobre o jejum, nós devemos jejuar. Se nós formos falar para os nossos liderados sobre a importância do amor, nós devemos demonstrar amor para com eles. Então, nós que exercemos algum cargo de liderança,
nós devemos ser o primeiro a praticar aquilo que ensina. Porque se nós ensinamos algo e nós não praticamos isso que nós ensinamos, nós ali estamos ficando com a nossa mensagem sem crédito. Eles não darão crédito às nossas palavras, porque nós falamos uma coisa, mas na prática nós demonstramos outra coisa. Em segundo lugar, se você quiser liderar pelo exemplo hoje, é interessante que você nunca peça aos outros algo que você mesmo não faz. Existem, por exemplo, líderes que pedem para os seus liderados orarem de madrugada, mas eles não oram de madrugada. Existem líderes que pedem para os seus liderados fazerem uma campanha de uma semana de oração, mas eles não entram nessa campanha. Então, nós como líderes, nós não podemos pedir para que os outros façam aquilo que nós não fazemos, porque liderar pelo exemplo é nós fazermos primeiro e darmos o exemplo para que os outros façam isso também. Em terceiro lugar, demonstre humildade e disposição para servir. Parece que em muitos lugares ou na mente de muitas pessoas, liderança é sobre ser servido, mas no reino de Deus, liderança é sobre servir. No reino de Deus, Deus não levanta um líder para ele ser servido pelos outros. No reino de Deus, Deus levanta uma pessoa, coloca essa pessoa em uma posição de liderança para que essa pessoa possa servir os outros. No reino de Deus é assim que funciona. Então, nós que temos aqui algum cargo de liderança dados pelo Senhor, então nós devemos demonstrar humildade, ou seja, devemos entender que nós estamos ali não porque nós somos melhores do que as outras pessoas, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, e nós estamos ali para servir as outras pessoas. Em terceiro lugar, em quarto lugar, melhor dizendo, mostre integridade e coerência entre palavras e ações. É aquilo que nós estamos pontuando aqui desde o início desse vídeo. Precisa haver uma coerência entre palavras e ações. Eu devo falar e eu devo fazer. Eu devo ser teórico, mas eu também preciso ser prático. Dando o exemplo que nós estamos aqui batendo nessa tecla desde o começo do vídeo, eu devo falar sobre oração e eu devo orar. Eu devo falar sobre jejum e eu devo jejuar. Eu devo falar sobre o amor e eu devo amar. Eu devo falar sobre o perdão e eu devo perdoar. Eu devo falar sobre segunda chance e eu preciso dar segunda chance também para as pessoas ali do meu grupo de liderados. E, em sexto lugar, inspire as pessoas com o seu próprio comportamento. Mostre para as pessoas, ensine as pessoas sem dizer uma palavra. Ensine elas através do seu comportamento. Agora é interessante para a nossa reflexão que a gente possa ter três coisas aqui em mente para nós refletirmos e para nós estarmos aí melhorando a nossa liderança. Primeiro, as minhas ações, elas confirmam as minhas palavras? Ou eu estou igual aos fariseus? Eu falo uma coisa, mas eu faço outra coisa. As minhas ações, elas estão coerentes com as minhas palavras e as minhas palavras estão coerentes com as minhas ações? Porque isso é importante, isso vai me dar autoridade, porque eu não apenas vou falar sobre algo, eu vou falar sobre algo e eu vou praticar aquele algo que eu estou falando. A segunda questão para a nossa reflexão é: eu sirvo aos outros ou eu espero ser servido? Eu estou servindo a outras pessoas ou eu estou esperando que as outras pessoas me sirvam? Então isso aqui é interessante nós pensarmos, porque como pontuamos aqui, Deus não nos levantou para nós sermos servidos. Deus nos levantou para nós servirmos uns aos outros. Então é interessante nós refletirmos nisso. E a terceira questão que é importante nós refletirmos é:
Eu sou exemplo de humildade e de amor ao próximo? Eu sou exemplo para o meu grupo de liderados? Eu sou exemplo deles para quê? Eles olham para mim e eles conseguem ver em mim o exemplo de alguma coisa? De amor, de serviço, de perdão, de humildade, de integridade, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de oração, de um homem que ama a Bíblia, de um homem que ama ver pessoas sendo salvas. Eu sou exemplo de quê para eles? Então, essa é uma questão importante para nós refletirmos. Ok? Então, primeiro princípio da liderança de Jesus, liderança pelo exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, demonstre isso deixando o seu like aqui. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço para que você se inscreva e continue recebendo conteúdos edificantes para a sua vida. Então, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum episódio desta nossa série 7 princípios da liderança de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo vídeo, permitindo o Senhor, nosso Deus.